A antiga Grécia. Para começar, a Grécia fica localizada na Península Balcânica, que é perto do Mar Mediterrâneo e do Mar Egeu. Além disso, as pessoas que moravam lá, apesar de serem chamadas de gregos, eles chamavam a si mesmos de helenos. E vendo isso, a gente tem que entender também que a história da Grécia é dividida em alguns períodos. O primeiro deles é chamado de período pré-homérico, que é quando chegam alguns povos na região da Grécia e a partir deles que viriam a se formar os gregos. Entre esses povos estavam presentes os aqueus, que foram os primeiros a chegar, e foram eles que formaram uma cidade chamada Micenas. E logo depois ocorreram algumas invasões na ilha de Creta. Uma curiosidade sobre essa ilha é que na mitologia diz que é ali que fica o labirinto do Minotauro. E por causa da cidade de Micenas e da ilha de Creta, a civilização dessa época é chamada de Cretomicênica ou Cretomicênica. E além dos aqueus, é lógico que a gente tem outros povos também, como os jônios, os eólios e os dórios. Os dórios, quando chegaram na região, como eles eram um povo militar, eles acabaram botando terror na galera que estava lá. E fazendo isso, o povo se separou, causando o que foi chamado de Primeira Diáspora Grega. E depois desse período, a gente tem o chamado período homérico, que recebe esse nome por causa do poeta Homero, que escreveu poemas como a Odisseia e a Ilíada. Com a separação que os dórios causaram, ocorreu a formação de algumas colônias gregas, que eram chamadas de genos. E esses genos tentavam se autossustentar, dividindo as tarefas entre os membros do grupo e até mesmo os recursos. Porém, nem todos tinham terras para trabalhar e nem mesmo recursos para dividir, o que acabou causando a separação de novo dos gregos, que foi chamada de Segunda Diáspora Grega. Como os gregos se espalharam bastante, eles colonizaram outras regiões, por exemplo o sul, que formou a região chamada de Magna Grécia. Nesse período também temos as construções de templos e a filosofia que começava a se distanciar dos mitos, e buscar explicações mais racionais para as coisas. O quarto e último período do vídeo é o chamado período clássico, e é nele que ocorrem as famosas guerras, disputas, mas antes de falar disso eu queria falar um pouco mais sobre Atenas e Esparta. Um pouco mais não, né? Falar sobre, porque eu nem falei sobre elas. Atenas era uma cidade que ficava mais ao norte, e como divisão social eles tinham o seguinte: tinham os não cidadãos, os escravos que eram capturados de guerra ou que tinham dívida, tinham os metecos ou metecos, que eram os comerciantes ou artesãos, e também nós tínhamos as mulheres, cuja única função em Atenas era servir os maridos. E também tinham os cidadãos, que eram homens, ou também chamados de eupátridas, com 18 anos, que tinham terras, nascidos de pais e mães atenienses e nascidos em Atenas. Ou seja, é um grupo bem restrito, como vocês podem ver. Sobre a economia em Atenas, ela era basicamente focada no comércio, já que a região que eles estavam não era boa para fazer plantações. E a educação era focada em fazer surgir cidadãos mais críticos e reflexivos. Porém, isso era apenas com os meninos, já que as meninas ficavam no cuidado da mãe até o casamento. Sobre política, Atenas era uma oligarquia. Oligarquia significa governo de poucos. E os governantes eram 9 eupátridas, que governavam por 10 anos. E também é importante falar sobre os legisladores, que eram os caras que faziam umas leis ou modificavam elas. E entre os mais importantes, Drácon foi quem fez a primeira lei escrita, que era basicamente que todos os crimes seriam punidos da mesma maneira, com a morte. Com o Solon, teria o fim de escravidão por dívida, e ele também fez a Eclésia, que era uma assembleia que tinha 43 mil membros. E todos os membros teriam que ser cidadãos atenienses com pelo menos 2 anos de serviço militar. E também fez a Bulé, que teria 400 membros, todos também cidadãos, com 30 anos ou mais, e por voto censitário, ou seja, só poderiam escolher quem tivesse propriedade. Com o Clístenes, a Bulé agora teria 500 membros, e cada tribo escolheria 50 pessoas para a Bulé. Ele também mexeu na Eclésia, que agora teria 60 mil membros. Ele também criou o Estratego, que seria um órgão executivo, que cada tribo escolheria uma pessoa da Bulé para entrar no Estratego. Cada tribo seria uma fração do povo, uma região, um grupo. Como vocês podem ver, o povo participava bastante da política em Atenas, por isso que é dito que lá ocorria uma democracia direta e participativa. Bem diferente da nossa, que seria uma democracia mais indireta, já que a gente só escolhe os governantes, e eles que fazem as coisas.
Lá em Atenas, se algum governante fizesse algo que o povo não queria, ele era basicamente escorraçado e expulso da cidade. Quer dizer, ele até poderia ficar lá, mas ele seria basicamente excluído. Agora vamos falar de Esparta, que era a cidade do Peloponeso. E como divisão social a gente tem os cidadãos, que são os homens, ou chamados de esparciatas dessa vez, que nasciam em Esparta e eram filhos de pais e mães espartanos. E dessa vez os homens tinham que treinar militarmente desde os 7 anos. Tinham as mulheres também, que dessa vez eram mais valorizadas e tinham a obrigação de educar os futuros guerreiros. Tinha os periecos, que eram os artesãos e comerciantes, e também os ilotas, que eram umas pessoas que viviam na região antes dos espartanos, mas que acabaram virando servos deles depois. A economia em Esparta, como eles ficaram em boas terras, era basicamente a agricultura, e a educação deles basicamente visava o meio militar. E como eu disse, os meninos treinavam militarmente desde os 7 anos. E as meninas recebiam lições de como se tornar melhores esposas e mães, para depois acabarem educando os futuros guerreiros. A política de Esparta era uma diarquia, ou seja, tinha 2 reis. Um deles ficava sempre em Esparta, enquanto o outro acompanhava o exército nas guerras e essas coisas. Tínhamos também a Ápela, que é uma assembleia com cidadãos com mais de 30 anos. A Jerúsia, que tinha 28 cidadãos com 60 anos ou mais. E também tinha o Éforato, ou Éfora, que tinha como membros anciões que seriam conselheiros. Agora eu vou dar um breve resumo sobre as guerras e conflitos que ocorreram. Eu não vou me aprofundar muito porque eu acho que o vídeo já está ficando mais longo. Mas se quiserem que eu faça um vídeo explicando essas batalhas aí, mais aprofundadamente, só deixar aí no comentário. Para começar eu vou falar sobre as famosas guerras médicas, que são as guerras entre os gregos e persas. Nelas a gente tem 3 batalhas que é importante falar. Temos a Batalha de Maratona, que foi quando os persas tentaram desembarcar para atacar Atenas, mas aí um informante de Atenas foi enviado correndo para chamar a ajuda de Esparta. E dizem que depois da vitória dos gregos, esse mesmo informante saiu correndo para informar a vitória, e depois de informar, ele morreu de cansaço. E uma das cidades que ele estava se chamava Maratona, e por causa desse acontecimento, a gente tem aquela prova de corrida chamada Maratona. Temos a Batalha de Termópilas, que é aquela famosa Batalha dos 300 de Esparta, e a Batalha de Salamina, que seria a primeira batalha naval da história, e tinha 1.200 navios persas de um lado e 300 navios gregos do outro. Os gregos acabaram vencendo os persas. Logo depois disso ocorreu a formação da Liga de Delos, que foi pensada por Atenas, para que caso ocorresse alguma invasão parecida com a dos persas. Mas a Esparta também criou a liga dela, que era chamada Liga do Peloponeso. E é claro que ocorreria uma guerra entre essas 2 ligas. Essa guerra foi chamada de Guerra do Peloponeso, e acabou com a vitória de Esparta. Porém, essa guerra acabou enfraquecendo todo mundo. Com isso, a Macedônia acabou tomando a região. E daí pra frente já é outra história.